Oi amigas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês me pediram lá no Instagram, o vídeo vai ser tutorial de maquiagem para iniciantes. Eu vou começar hidratando a minha pele, principalmente agora nesse frio, que a minha pele fica toda ressecada. Mas no frio, gente, não tem quem aguente. Então tem que hidratar muito bem a pele para não ficar com aquele aspecto de pele craquelada, sabe? Porque muitas das vezes quando isso acontece é falta de hidratação. Então tomem cuidado nesse passo, prestem atenção no hidratante que vocês estão usando, se tá sendo o suficiente para hidratar a pele de vocês. Eu gosto muito desse da Bruna Tavares. Antes, vocês têm que fazer também o skincare de vocês, tá? E só depois hidratar a pele. Agora eu aplico a blindagem da Vizela. Vocês vão aplicar uma gotinha de cada parte do rosto, tá? E aí espalha com os dedos mesmo. E agora sim, a gente vai pra base. Eu vou usar com vocês a base da Shiglam, que eu acho que é a base que eu mais tenho usado ultimamente. Ela tem uma cobertura média pra alta, não é uma base extremamente mate, então é uma base super confortável. Eu gosto muito dela, minha cor é a nude. Eu vou ensinar vocês a aplicar a base da forma que eu mais gosto e que eu acho mais fácil. Não fica aquele exagero de base na pele, né? Então eu gosto de colocar uma quantidade assim no dedo. Você aplica um pouquinho, não precisa aplicar muito, então assim você já vai ter mais ou menos uma noção da quantidade de produto que você tá usando, do que vir direto com a base na esponjinha ou no pincel, porque assim a gente acaba colocando produto demais, fica uma pele muito pesada, ou aí você pensa, nossa, exagerei, e acaba jogando fora, né? Então eu prefiro ir assim por partes. Agora sim, vem com a sua esponjinha. Essa que eu tô usando é a esponjinha da Ruby Rose da linha Glass. Deixa um acabamento bonito na pele. Aplico a base dando batidinhas, como eu sempre falei pra vocês. Não precisa aplicar tanto produto aqui na região dos olhos, porque a gente ainda vai passar o corretivo, tá? Então deixa essa região com pouco produto mesmo, não tem problema. Se vocês quiserem mais cobertura em algum ponto específico, vocês podem voltar com mais produto. E agora eu deixo uma pele assim, com cobertura, mas um pouco mais translúcida, onde vocês ainda conseguem ver minhas manchinhas, se olhar bem de perto, tá? Agora, gente, eu vou aplicar o corretivo com vocês. E o que eu tenho gostado muito de usar é da RK. Esse é na cor 15, ele é um corretivo mais pra iluminar. Então, o que eu vou fazer? Como esse corretivo ele é mais claro, ele não vai camuflar tanto as minhas olheiras, eu vou pegar um pouquinho de base, assim, uma gotinha. E aí, a base eu vou usar como corretivo, tá? Por quê? Porque ela é do tom da minha pele, então ela vai ajudar a camuflar. Só que, assim, é uma quantidade bem mínima. Não é para aplicar um monte de produto nessa região dos olhos, porque é a região que a gente tem mais linhas finas, onde acumula mais produto. Então é só para realmente apagar ali as olheiras. Ó, vocês conseguem ver, dá bastante diferença, né? Quando a gente aplica uma base, um corretivo do tom da pele. Se você tiver um corretivo do tom da tua pele, já aplica ele ao invés de aplicar a base de novo. Mas eu sei que muita gente não tem vários tons de corretivo, não tem muito produto, então sim, você pode, claro, aplicar a base na região dos olhos. Agora sim, para iluminar essa região, eu vou aplicar o corretivo. Eu gosto de aplicar o corretivo iluminador só aqui no cantinho e no final dos olhos. Você consegue espalhar esse produto, fica iluminado, mas sem exagero, né? Espalho com a esponjinha, essa é a menorzinha da Mari Saad. E da mesma forma que eu apliquei o corretivo, eu vou espalhar no mesmo sentido. Então, espalho aqui no cantinho e a lateral sempre levando pro final das sobrancelhas, tá? Agora, com a pele ainda úmida, sem selar, eu vou fazer o contorno. E eu peguei esse produto aqui, ele é um bronzer da Vizela para fazer o contorno. Eu sei que vocês veem muitos tutoriais, inclusive os meus, fazendo contorno cremoso. Mas, gente, pra quem tá começando, pra quem não tem tanta praticidade ali com os pincéis e com os produtos, o produto em pó, ele vai ser seu melhor amigo, é muito mais fácil fazer com ele, muito mais fácil esfumar e sem deixar nada manchado. Então, eu vou usar com vocês esse bronzer da Vizela.
Esse daqui é na cor 02, com um pincelzinho chanfrado. Sempre que vocês forem comprar pincéis pra contorno e blush, comprem esses pincéis chanfrados, tá? O meu é da Make Me, é um pincel que eu acho que nem tem mais, saiu de linha, mas a Macrylan tá aí pra vocês encontrarem todos os modelos de pincéis. A Ruby Rose também tem uma linha incrível de pincéis que eu testei. Postei aqui no YouTube e no meu Instagram o top 5 pincéis da linha Glass, então vão lá conferir. No contorno, eu sempre falo pra fazer um pouquinho acima, porque senão fica com aquele contorno mais caído, o que não é legal. Então, aqui ó, no finalzinho, você vem dando batidinhas sentido a boca, mas aí deixa uns 2 dedinhos. Essa regra vocês já devem ter ouvido falar, que é pra não ficar até aqui na frente o tom do contorno, porque a gente ainda vai aplicar o blush. Pro contorno no nariz, vou usar o mesmo pincel pra ficar prático pra vocês. Aperto aqui pra ele ficar bem fininho, e aí vocês vão traçar uma linha reta, bem aqui onde inicia a sobrancelha até a pontinha do nariz, tá? Então façam isso dos dois lados, e aí aqui no final eu particularmente gosto de fechar a pontinha, e eu aproveito e trago essa sombra marrom, esse produto aqui, pro início dos olhos. Também aplico contorno aqui no queixo, tá? E aí com o que sobrar vocês podem aplicar aqui abaixo. E pro blush a gente vai usar o mesmo formato de pincel. Dessa vez esse que eu tô usando é da TB Make. Gente, esse pincel é muito antigo. Eu nem sei mais se ainda tem produtos da TB Make. Mas enfim, o blush que eu vou usar é o da Mari Maria. Essa cor é a Flash, é bem rosa, neon. É uma cor assim super diferente, que tá muito em alta agora. Inclusive eu vi que a Letícia de Paula acabou de lançar um blush líquido da marca dela, dessa mesma cor, então assim, podem usar. E aí, gente, o blush eu começo aplicando em cima do contorno, ó. Eu pego o produto e o primeiro lugar que eu venho depositando é aqui em cima. Depois, com o pincel com um pouquinho menos de produto, depois de descarregar aqui, a gente vem dando mais batidinhas. Do outro lado, a mesma coisa, pego o produto, deposito aqui em cima e aí venho pra cá. Eu amo blush, então geralmente eu deixo ainda a minha bochecha mais rosadinha. Mas, dependendo do seu formato de rosto, você aplicando blush só aqui na lateral, deixa assim o seu rosto mais fino, mais levantado. Então vai de gosto mesmo, vai de você se olhar no espelho, gostar, enfim. Eu gosto da minha bochecha rosada, então eu continuo aplicando. Com um pouquinho de produto aqui no pincel, eu venho aplicando no nariz. Isso é totalmente opcional, tá? Não é super necessário sempre que você usar blush, aplicar blush aqui no topo do nariz, mas eu gosto do efeito, eu acho que fica super bonitinho, dá uma coisa assim meio de queimadinho do sol. Nas fotos fica bem bonito também, então eu acabo aplicando, mas é bem pouquinho. E depois também tudo vai suavizar, porque a gente vai selar a pele. Agora, de iluminador, eu vou usar o da Melu, mega baratinho, que eu sei que muitas de vocês têm aí em casa. Se não tiver, tem algum parecido. Eu vou aplicar esse iluminador com os dedos, então vocês viram que eu peguei aqui com o dedo mesmo. Da mesma forma que a gente fez com o blush, eu vou fazer com o iluminador. O iluminador, ele vai bem aqui nessa voltinha, é um Czinho que a gente tem aqui na lateral. E aí eu aplico, eu deposito primeiro o produto aqui, fazendo essa voltinha. E aí, com o que sobrou, eu venho descendo aqui pra bochecha, tá? Aí dá esse efeito. Aí você pode vir aqui com o seu outro dedo, deixar tudo mais esfumado. Vou fazer onde eu gosto de aplicar, tá? Então aqui no meio do nariz, na ponta, aqui no início da boca, do lábio. O arco do cupido tinha me dado um branco agora. No queixo, eu aplico às vezes só no queixo, não é sempre. E aqui no meio da testa pra iluminar, tá? São essas regiões. E agora sim, a gente vai selar a pele. Eu vou usar o pó da linha Glass da Ruby Rose. Esse daqui, amigas, é o pó translúcido. Essa mesma linha tem vários tons de pó, tá? Eu tenho o translúcido e eu tenho um com cor, mas eu vou usar com vocês o translúcido. Eu sei que a maioria tem também pó solto translúcido. E
Eu vou usar ele com vocês, então. E aí, como é que eu faço? Coloca uma quantidade aqui na tampinha. Não é muito pouco, também não é muito. Mas que vocês tenham ali produto pra selar essa pele. Tem gente que acha que não vou aplicar pó porque vai marcar toda a minha linha. Ou, tipo, passa produto demais e fica aquela pele muito seca, com aquele acabamento estranho de que tá exagerado no pó. Então, como é que eu faço? Eu pego a minha esponjinha que eu apliquei o corretivo, tira o acúmulo aqui que ficou, né? Porque a gente fez várias outras coisas, então acaba que o corretivo dá uma acumuladinha de leve. E aí vocês vão pegar uma esponjinha assim, dessas mesmo que vem às vezes na embalagem do pó. É uma esponjinha bem macia, tira o excesso na mão, tá vendo? E agora sim você sela, então começa aqui ó com a lateral do nariz, subindo pro cantinho dos olhos, dando batidinhas até o final da sobrancelha. Tá vendo? Vocês vão fazer esse formato aqui. E aqui eu selo também abaixo do contorno e na testa. Eu só não passo em cima do contorno e do blush, né, onde a gente aplicou, mas o restante, onde tem base e corretivo, a gente vai selar normalmente. E tenha certeza de que você tirou mesmo todo o excesso para não sair com a cara estourada na foto. Essa hora que se você não tirou bem o excesso do seu pó translúcido, você vai ficar com a região dos olhos estourada na foto. E eu começo o meu esfumado com esse tom aqui, o marrom mais claro da paleta. Com o pincel de esfumar, esse daqui é o da Dye Makeup 136, ele é bem pequenininho, ó, não é dos maiores que a gente encontra por aí, é um tamanho médio. Eu vou começar depositando esse marrom aqui no cantinho externo, e aí eu deposito dando batidinhas, depois eu faço movimentos de vai e vem. E aqui a gente vai construir o nosso primeiro esfumado, tá? Eu trago esse tom de marrom até o início da sobrancelha, mas assim, de uma forma bem suave. Vocês conseguem ver que vai ficando tudo bem esfumado. A parte mais pigmentada é aqui no final mesmo do olho. Vou pegar mais um pouquinho da sombra e aplicar aqui rente à raiz dos cílios. Daí vocês vão ver que eu fechei o meu cantinho externo com a sombra. Eu vou arrastar essa sombra marrom sentido o final da minha sobrancelha. Aqui no final você vai levando pro final da sua sobrancelha. Ó, tá vendo? Já vai construindo um esfumado mais alongado. Fechou o cantinho externo, leva pro final, em direção às têmporas e o final da sobrancelha. Eu quero que vocês vejam bem a direção que eu tô fazendo o meu esfumado, porque eu sei que tem gente que continua aqui, ó, pra fora, nesse movimento, e aí não vai ficar o efeito que vocês gostam, que é mais recortadinho. Então, por isso que eu vou deixar um pouquinho mais marcado, assim, pra vocês verem mesmo o movimento. Agora, com esse tom de marrom mais escuro da paleta, vocês vão ver aí na casa de vocês um tom de marrom mais escuro. Eu vou pegar com um pincel menor que aquele, esse daqui é o 132 também da Dye Makeup. Mas, gente, óbvio, vocês não precisam ter os mesmos pincéis que eu, né? Só pra vocês verem que eu vou trocando de pincéis e que eu vou diminuindo o tamanho deles, pra gente conseguir fazer a transição de cores. Vou aplicar esse tom de marrom aqui rente à raiz dos cílios, diferente do outro que eu comecei lá em cima. Esfuma também um pouquinho aqui no seu côncavo, mas esse marrom a gente não vai subir tanto quanto o primeiro, então é pra ficar só aqui mesmo no côncavo. E agora você vai fazer o mesmo movimento de levar esse tom de marrom pro final da sobrancelha. Não vamos puxar tanto até lá em cima, igual o primeiro tom de marrom, que é pra ficar a transição, né? Com o mesmo iluminador, eu vou pegar aqui com o dedo de novo e eu vou fazer o meu cantinho interno. Eu vou começar dando batidinhas aqui, ó, no início. Tá vendo? Pra dar uma iluminada nesse cantinho. E agora, a hora do delineado, eu vou usar essa caneta delineadora da Lua e Neve, que é uma marca bem baratinha. E eu descobri essa caneta, assim, por acaso, ano passado. Ela é super pigmentada, eles têm várias canetas, mas essa daqui da embalagem pink é muito boa. E aí eu vou fazer um delineado bem fininho aqui, rente à raiz dos cílios. Eu vou finalizar esse delineado aonde realmente acaba os meus cílios, então ele fica assim curtinho. Agora, pra fazer o delineado esfumado, vocês vão pegar um pincel bem pequenininho, como esse daqui. O meu é o da Macrylan BT11, dessa linha de pincéis com o cabo amarelo, que são pincéis de precisão. Então eu vou pegar uma sombra preta, vocês vão
trazer essa sombra preta como se fosse um delineado mesmo. Vocês vão levar em direção ao final da sobrancelha. Tá vendo que eu vou criando uma linha com essa sombra, e isso é com a mão, tipo, muito leve, quase não encostando mesmo na pele, porque a sombra preta, ela é muito pigmentada, né? Então vocês vão fazer esse movimento. Volto com a sombra marrom mais escura e vou esfumar essa sombra preta com a sombra marrom até ficar algo bem esfumado, como esse lado aqui. Tá vendo que meio que vai sumindo uma sombra na outra? Então vocês vão fazer isso até ficar o acabamento que vocês querem, que é um delineado bem esfumado, essa sombra preta bem esfumadinha. Então vai voltando com as sombras que a gente usou anteriormente. Vou voltar também com a primeira sombra, só pra dar acabamento. E agora o pulo do gato, que é o melhor truque que eu vou passar pra vocês pra finalmente ficar com acabamento impecável, é pegar um pincel assim chanfrado bem fininho, com corretivo ou a base que vocês tiverem usado, e vir aqui, ó, dando batidinhas. Como o pincel é reto, ele vai ajudar a dar o acabamento de limpeza e deixar o traço ainda mais perfeito. Tá vendo? Fiz desse lado também. E é aqui, gente, que a gente consegue o resultado final desse esfumado, como se fosse um delineado, mas na verdade a gente acabou só fazendo com sombra mesmo. Vou finalizar os olhos com a máscara de cílios da Dylos, que é a volume russo, muito boa inclusive essa máscara. E eu gosto de aplicar a máscara sempre puxando aqui os cílios pro cantinho externo, porque ele dá esse efeito mais puxadinho também pros olhos. Amigas, finalizei a boca com o gloss, e pra quem quiser saber, eu usei esse daqui da Dapop, que é o Gloss Latex, pra ele dar esse efeito aqui de gloss na boca. É um gloss transparente, então eu gostei muito, amigas, desse resultado. Eu nunca tinha feito esse lip combo e eu amei. Espero que tenham gostado também. Aproveita, já comenta aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui no canal, pra eu estar sempre tendo ideias do que gravar pra vocês. Se vocês querem mais tutoriais, testando produtos, enfim, comenta aqui o que vocês querem assistir no próximo vídeo, que vai me ajudar muito. Não esquece de deixar o like, comentar o que você achou também dessa maquiagem. Eu amei, gente. É uma maquiagem assim que toda mulher deveria saber, tá? Me segue lá no Instagram, se ainda não me segue por lá, que é Gabi Ferreira Make, a mesma coisa aqui do YouTube. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!